criação de Deus, mas também vai colocar nosso estado de miséria, não é? E depois o estado de misericórdia de Deus por nós. Hoje o reverendo Andrei vai estar trazendo para nós o estudo. Reverendo, pode vir aqui à frente. Enquanto o reverendo vem, irmãos e irmãs, eu acho que grande parte, a maioria já colocou o nome aqui. Mas se você ainda não colocou, nós estamos no nosso relógio de 24 horas de oração, a gente ainda está vago. 8 da manhã da sexta-feira, 14 horas, 15 horas, 16 horas. Então a gente ainda tem 4 horários aqui que nós não temos ninguém orando, tá? Como que funciona, pastor? Ora em casa, ora no trabalho, onde você estiver. A questão é que você, junto com outros nomes, que tem mais pessoas no mesmo horário, você vai ficar responsável por, naquele momento, estar com a tocha olímpica da oração, né, da igreja. Você é aquele pavio fumegando das 24 horas de oração da nossa igreja, tá bom? Se você não puder, nesses horários aqui, que é 8, 14, 15, 16 horas da sexta-feira, pode também colocar seu nome em outros, não tem problema. Pode orar junto com outros irmãos também no mesmo horário. Mas eu estou falando desses horários para a gente fechar as 24 horas de oração, porque senão fica um ou outro horário. Mas não ficará, fique tranquilo, porque eu escalo os outros e vai ter gente que vai orar 2 ou até 3 horas. Entendeu? Fica tranquilo que nesse dia nós vamos ter as 24 horas de oração. Tá bom, gente? Vamos ficar de pé e vamos orar? As crianças vão para a salinha logo após a oração, tá? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estudar a Tua Palavra. Hoje nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, com a mente também aberta, para entendermos melhor o que a Tua Palavra revela sobre nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoe o reverendo Andrei, que se dispôs com tanta boa vontade estar aqui, compartilhando conosco seu conhecimento, seu estudo da Escritura. Usa o teu servo em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre através da vida dele. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Reverendo, aqui o senhor passa o slide, tá? Qual o botão aqui? Esse daqui? Isso. Deixa eu conferir se está ligado. Está ligado. Então, para frente e para trás. E aqui tem o laser. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Desde já grato ao reverendo Anderson pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite, de compartilhar deste assunto que para nós é tão primordial, principalmente na questão da evangelização sobre a salvação. Então é um assunto longo, para um tempo curto, mas tentaremos com a graça de Deus passar aquilo que é essencial para o nosso conhecimento. É um grande privilégio que vocês têm, há de se reconhecer, de ter contato com esse material, com esse assunto. Isso faz muito bem para nós como cristãos, principalmente para o entendimento da doutrina e da teologia reformada. Nós seguiremos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só sinalizar que assim que terminar o pensamento, nós já paramos e esclarecemos. Tá ok? Se você tiver alguma participação, algum complemento, alguma dúvida, pode fazê-la. Não vá com dúvida para casa. Isso é primordial, isso é essencial. Não vá com dúvidas. Levante a mão, pergunte, fale. Tá ok? Então vamos prosseguir. Deixa eu só ligar aqui também. Está no final, por isso que ele... Isso. Aqui é a recapitulação do... Essa foi da semana passada, criação e providência. Foi o que se tratou a semana passada, logo depois de se tratar da eleição. Hoje, então, nós entraremos neste assunto. A doutrina do homem em relação a Deus. Nessa questão da doutrina do homem em relação a Deus,
Nós esclareceremos aqui, pensaremos um pouco sobre o homem no seu estado original, ou seja, na criação antes da queda. Depois teremos um tempo para pensarmos sobre o homem no seu estado de pecado, a queda e o que aconteceu. Mas, por fim, nós pensaremos um pouco também na questão do homem na aliança da graça. Somos nós, é a minha história, é a sua história, é a história de Deus para conosco, como seu povo. E aqui nós seguimos, então, o homem no seu estado original. Uma das primeiras coisas que nós precisamos definir e pensarmos um pouco é a pergunta sobre quem somos nós, ou seja, na nossa essência, como que somos constituídos. A palavra de Deus nos fala, por ocasião da narrativa da criação, que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Nós temos ali então a narrativa sobre o homem. Quando nós usamos a expressão homem ali, refere-se exatamente sobre a raça humana. Porque muitos movimentos feministas hoje, infelizmente, têm pego essa questão e falado que os homens têm um destaque na palavra de Deus e têm se sobressaído sobre as mulheres, enfim. É outra discussão, mas o termo homem ali é a humanidade. Justamente porque mais adiante a própria palavra de Deus falará e descreverá que o Senhor Deus criou o homem macho e fêmea, homem e mulher. Então criou, pois, Deus o homem. Dentro daquele homem ali, tudo que falamos está incluso a mulher também. Então faça esse destaque, faça essa anotação já para você. E se alguém um dia te questionar, falar que é somente o homem, diga não. O termo ali diz respeito à raça humana, a nós todos. Então o texto nos fala ali sobre o homem que é criado. Deus, no sexto dia, então, pega do pó da terra, depois de criar tudo belo e perfeito, viu que era bom, mas faltava a coroa, faltava o final, a obra final de Deus. E então, do pó da terra, o texto nos fala ali que ele cria o homem. Então, nós temos primeiramente um corpo, mas um corpo sem vida. Nós temos matéria. Talvez se pudéssemos pensar na nossa imaginação um cadáver ali diante de Deus, porque não tinha vida. Mas Deus faz algo fantástico. Naquele corpo que está diante dele, o texto nos fala que ele sopra fôlego de vida. Deus pega aquilo que está dentro dele. Se nós pararmos para pensar, é exatamente isso. Quando nós respiramos, nós fazemos o quê? Puxamos o ar de fora para dentro. E quando nós expiramos, nós pegamos aquilo que está dentro de nós e jogamos para fora. Deus pegou aquilo que estava no seu interior, no seu íntimo, no seu âmago, e jogou para dentro do homem. O próprio Deus dando vida ao homem, da sua parte, daquilo que estava nele, nessa essência. E então nós temos aí um corpo, mas nós temos também vida. E é justamente aí que começa a gerar a primeira questão. Então quer dizer que nós somos parte material e parte espiritual? Sim. Mas uma discussão que começou a surgir ao longo do tempo, pelos teólogos, pelas linhas de pensamento, foi justamente, mas vem cá, o homem é corpo, alma e espírito? Ou o homem é somente corpo e alma? Nós somos constituídos de duas partes ou de três? Percebem? A doutrina reformada, a teologia reformada, fica que nós somos de duas. E nós veremos por quê. Dicotomia, corpo, alma ou espírito. Quem defende aquela ideia de tricotomia diz que é corpo, alma e espírito. Justamente porque nós precisamos entender que alma e espírito, aqui utilizados nesse verso de número 7 do texto da palavra de Deus, segundo a maioria dos estudiosos,
eles são usados para expressar a mesma ideia, mas com termos diferentes. É isso mesmo. Isso é muito comum nas Escrituras. É utilizado na forma literária, que se chama paralelismo. Você verá muito isso nos Salmos. Alguém abre no Salmo 19, leia o versículo 1 e 2, por gentileza. Salmo de número 19, versos 1 e 2. Só para que possamos ter como exemplo isso que ele está dizendo aqui. Versos 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia, discurso outro dia, e uma noite revela conhecimento outra noite. Obrigado. Vocês conseguem perceber que a primeira linha do verso 1, na verdade, está dizendo a mesma coisa na segunda linha do verso 1, só que com palavras diferentes? Ele diz que primeiro os céus fazem o quê? Proclamam a glória de Deus. Mas e na sequência ele diz o quê? O firmamento anuncia a obra. Percebam, anunciar e proclamar glória de Deus e obra das suas mãos. O verso 2, a mesma coisa. Um dia discursa, o outro dia, a segunda parte dele. É a mesma coisa sendo dita em palavras diferentes. É isso que os teólogos aqui defendem. Quando se diz aqui corpo e alma, ou se usa a expressão espírito, são palavras diferentes, mas que nesse verso literário, nessa forma literária, quer dizer a mesma coisa. Não tem diferença. Por isso que nós ficamos com essa questão da dicotomia. Nós temos ali o texto de Eclesiastes 12:7, e o pó volta à terra. Deus criou o homem do pó. Quando o homem morre, esse pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Na sequência ali no outro texto, Romanos 8:10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, o corpo, por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Ali poderia ser utilizado tanto espírito como alma também. Por isso que nós ficamos com este posicionamento, porque são mesmo pensamento, mas com palavras diferentes. Isso é normal, às vezes, utilizarmos também no nosso dia a dia. E essa parte de tricotomia diz que somos corpo, alma e espírito. Eles usam muito o texto de Hebreus 4:12. Muitas vezes nós também somos tentados, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eles dizem alma e espírito. Não é alma do espírito. É diferente você dizer que se separou uma coisa da outra e uma coisa foi dividida em duas. É diferente. E então, guarde isso. Na constituição do homem, quando Deus nos criou, nós ficamos definidos como sendo corpo e alma ou espírito. Mas precisamos entender um pouquinho mais o que quer dizer essa questão. Vamos lá. A questão da alma. Mas de onde que vem essa alma? Como que ela chega até o homem? Também nós temos ali as teorias, né? A teoria do criacionismo, primeiramente, que é a que nós seguimos, que cada alma é uma criação de Deus. É isso mesmo. Cada ser humano novo que entra em concepção, o Deus criador de todas as coisas, cria esta alma, cria esta vida. É como se ele continuasse a soprar dentro do ser humano, na concepção da vida, o fôlego de vida. É Deus criando.
Quando nós vamos para as Escrituras e o pó da terra que nós já vimos, assim diz o Senhor, que criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto produz. Percebam ali que dá fôlego de vida ao povo. Fôlego de vida. É o mesmo fôlego que nós temos lá por ocasião da criação do primeiro homem, que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, Zacarias 12:1. Deus criando essa alma, Deus criando este espírito, porque há correntes de pensamento que dizem que as almas existem anteriormente em algum lugar. Eu estava lendo esse texto, quando vi eu me percebi rindo sozinho, porque eu pensei num grande almoxarifado de almas. Porque é isso que eles dizem. As almas existem em algum lugar, e quando há a concepção é como se tivesse uma senha, Deus dá ordem ao seu anjo, vai lá, ó, pega a senha tal e manda para lá. É essa a ideia. Justamente porque muitos deles defendem que Deus encerrou totalmente o ato da criação no sexto dia. Ele não cria mais nada. Mas nós não pensamos assim. Deus é Deus. E o poder de criação dele ainda continua a existir. Não encerrou. Ele é soberano. Mas também tem aqueles que dizem o traducianismo. Passa de pai para filho. É como se fosse no DNA, vamos assim pensar. Também é uma teoria que não encontra respaldo bíblico para isso. Então, para nós ficamos com essa questão. A nossa alma, a alma do ser humano, hoje ainda, continua sendo criada por Deus. Assim como foi criada lá no primeiro homem, continua a ser hoje. Tranquilos até aqui? Sigamos um pouco mais. Vamos então entrar na questão do homem como imagem de Deus. Nós vimos então que Deus formou o homem corpo e alma, ou espírito, mas vimos também que no relato da criação nós temos ali também, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Nós temos ali as palavras do Luiz Berkoff, que é o que nós temos seguido aqui, que a Bíblia apresenta o homem como a coroa da criação, cuja glória especial consiste em ter sido criado à sua imagem e conforme a sua semelhança. É interessante nós pararmos para pensar aqui um pouco também. Quando nós vimos a semana passada a questão da criação, nós vemos que do verso 1 até o verso de número 25, no relato da criação o tempo todo é Deus fazendo. E Deus disse, Deus fez, e Deus formou. Mas no momento que chega a questão do homem, ele entra na questão do plural, que foi questionado aqui, que foi perguntado aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas por que isso daí, essa mudança do singular para o plural? Os estudiosos eles trabalham exatamente esta ideia. É uma questão de destaque, é uma questão de ênfase que Deus está dando. Olha, para tudo. O que faremos agora é muito maior, é muito mais especial do que aquilo que já foi feito até então. Quando nós olhamos para este Salmo de número 19 que nós vimos, ele fala da criação, ele fala do firmamento, ele fala dos astros, ele fala das obras, mas você percebe que no Salmo 19 ele não fala do homem. A natureza, quando se olha para ela, ela anuncia a existência de um Deus. Deus fez isso, mas quando se olha para o homem, criado à imagem e semelhança de Deus nesse estado antes do pecado, vamos assim pensar, tem-se a ideia de quem é esse Deus que criou todas essas coisas da natureza. O homem acaba sendo representante de Deus aqui na terra, diante da criação. Justamente porque este homem,
ele passa a ser conforme a semelhança de Deus. É interessante pararmos para pensar nisso. Deus fez algo muito especial. E pela primeira vez, ao invés de dizer que foi bom, Ele olha para o homem e diz: é muito bom. É Deus satisfeito em olhar na obra que Ele fizera no ser humano e enxergar no ser humano justamente essa questão. Mas nós precisamos entendermos um pouco mais sobre o que exatamente é essa imagem conforme a semelhança de Deus. Porque isso abre para nós o real entendimento de quem realmente somos nós como homem, como raça humana. Por mais uma vez, os estudiosos, eles tratarão essa ideia de que imagem e semelhança descrevem algo parecido, mas com termos diferentes. É isso mesmo. A exemplo de alma e espírito. Imagem e semelhança. Refere-se a coisas parecidas, mas com expressão diferente. A ser utilizada, a ser mostrada para nós. Vamos ver isso um pouquinho mais? Olha que interessante. Os termos imagem conforme a nossa semelhança, apesar de serem termos diferentes, são usados como sinônimos e referem-se ambas à mesma coisa, embora de pontos de vista ligeiramente diferentes. São termos utilizados para expressar a imagem de Deus num sentido restrito e a imagem de Deus num sentido mais abrangente. Vamos tentar esmiuçar isso daqui um pouco. Quando se diz, então, imagem de Deus, quer-se utilizar esse termo num sentido restrito, ou seja, a natureza com a qual o homem foi formado. O homem foi formado com pleno conhecimento. O homem foi formado em retidão. E o homem foi formado de forma perfeita, totalmente santo. A natureza do homem é exatamente idêntica à imagem de Deus, reto, totalmente santo e conhecimento pleno. Sentido restrito. Mas quando se usa a expressão conforme a nossa semelhança, nós sabemos e já vimos que o homem recebeu da parte de Deus o quê? Atributos. Vocês se lembram dos atributos de Deus? Aqueles comunicáveis, que foram pensados aqui um pouco. Quais são os atributos ou alguns atributos comunicáveis de Deus? Alguém se recorda? Oi? Generosidade, o que mais? Bondade, amor, justiça, misericórdia. Tudo que nós conseguimos pensar de qualidades que Deus comunica, essa semelhança que o autor está dizendo ali é exatamente isso. Olha, o homem foi criado de forma perfeita, santa e com conhecimento, mas também ele é semelhante a Deus, ou seja, porque ele tem as características de Deus. Nós podemos pensar isso talvez na questão de pais e filhos. Os pais geram os filhos. E os filhos são muito o quê, conforme o tempo vai passando? Percebe-se o que neles com relação aos pais? Semelhança. Então a ideia aqui é justamente esta. Pensemos assim, no sentido restrito. Criemos o homem à nossa imagem. Santo, reto, perfeito, com conhecimento pleno. Mas também com as características. Atributos comunicáveis de Deus. Nós sabemos que o homem recebeu isso da parte de Deus. É claro que os não comunicáveis não, eternidade
e todos os demais. Fica claro essa distinção para vocês até aqui? Fica alguma dúvida até então? Porque se ficar, nós não podemos seguir. Quando nós olhamos para os textos bíblicos ali, nós vemos Efésios capítulo 4, 24, vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Também Colossenses 3,10, e vos revististes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Percebam aqui que o autor aqui está se referenciando justamente sobre essa questão da restritividade com a qual o homem foi criado. Essa questão da santidade, essa questão do conhecimento, mas na forma abrangente, ser espiritual é ser racional, moral e imortal, ou seja, é resplandecer, é transparecer os atributos comunicáveis de Deus, para que ele se torne o representante capaz de governar sobre a criação. Tanto que, se olharmos para o texto que nós lemos aqui agora há pouco, o que Deus faz logo falar que foi conforme a nossa semelhança? O que ele diz? Que este homem fará o quê? Terá domínio. Esse homem é tão parecido com Deus e será o representante de Deus, que Deus o colocará com o domínio sobre todas as coisas, assim como Deus governa sobre a criação e sobre tudo. Este homem estará ali diante da criação representando Deus para ter domínio, para cuidar, para governar, assim como Deus o faz. Porque exatamente ele é igual, vamos assim pensar, na imagem, porque ele é reto, ele tem pleno conhecimento, ele é santo, totalmente. É um ser que se comunica, ele tem criatividade. Deus pede para ele dar nome aos animais. É um homem que se relaciona, diferentemente do restante da criação, porque na viração do dia, Deus estava ali, relacionando-se com ele. Assim como há o relacionamento dentro da Trindade também. Olhar para o homem, para a criação dele, antes da queda, é pensarmos exatamente nesta imagem perfeita, semelhança clara daquele que o criou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Assim como nós governamos, ele é tão parecido conosco que ele também governará. A relação com este homem está formada. Deus o cria à sua imagem, conforme a sua semelhança. O coloca ali no jardim para cuidar, para governar, para o representar, para relacionar-se com ele. E Deus, com certeza, chama o homem no canto e diz para ele: Adão, você está vendo tudo isso que eu fiz? Você viu como é belo, como é perfeito? Você viu o privilégio que você tem? Pois é tudo para o seu desfruto. Mas vamos combinar algo aqui. Eu vou te dar uma ordem. Você pode usufruir de tudo. Você só não pode tocar na árvore do conhecimento, do bem e do mal. Nós estamos entrando aqui no pacto que Deus está fazendo com o homem. Sabe por quê? Porque Deus diz para o homem: você quer permanecer nesse estado que você foi criado, refletindo completamente a minha imagem e a minha semelhança? Você quer continuar tendo esse prazer de, na viração do dia, estar na minha presença, de desfrutar de toda a criação que eu coloquei à sua disposição, dos cuidados que eu tenho para com você? Você quer permanecer, Adão?
então me obedeça. Nós estamos entrando aqui exatamente no pacto das obras, aonde Deus, nesta relação natural que Ele tem com o homem, Ele condiciona esta perfeição e essa felicidade futura à obediência do homem. Se você continuar sendo obediente, você continuará assim. Mas não diga que eu te enganei. É bom nós pensarmos assim: Deus não enganou o homem, de forma alguma. É como se usássemos na expressão popular: Deus coloca todas as cartas sobre a mesa e deixa para o homem escolher se ele quer continuar vivenciando, usufruindo daquele estado que ele está, de retidão, de conhecimento pleno, de santidade, de refletir claramente os atributos de Deus, ou se o homem quer partir por um outro caminho. E aí nós começamos então a caminharmos exatamente para essa questão, para o pacto das obras. É aí que a coisa começa a ficar complicada para o ser humano. É aí que a história começa a ficar meio pesada. Como o reverendo Anderson disse, ler o relato da criação é irmos lá em cima, ficarmos animados, impressionados com o cuidado, com o amor de Deus. Mas depois, conforme a história vai correndo, parece que começamos a nos depararmos com uma história de terror, onde o desfecho já não será tão feliz. É justamente por conta dessa questão que Deus coloca diante de Adão. Vamos pensar um pouquinho aqui. Todo pacto é como se fosse um contrato, um firmado entre pessoas. Não digo um contrato porque há diferença entre contrato e aliança, contrato e pacto. Quando você aluga um imóvel, você faz o quê? Um contrato. E se você quebra uma cláusula ali, aquele contrato pode ser o quê? Anulado. É interessante que uma aliança, ela funciona de forma um pouco diferente. Se quebra-se algo ali, alguma cláusula, as consequências vêm. Mas nós veremos um pouquinho mais para frente, eu não vou adiantar aqui, que as consequências permanecem. E é justamente isso que Deus está fazendo com o homem, o pacto, só para que entendamos. Há partes envolvidas. E no caso do pacto das obras, é Deus e o homem. Deus chama o homem e fala para ele: vem cá, façamos um pacto. Mas todo pacto tem uma condição: obediência. Pacto das obras, Deus e homem, obediência do homem. Mas todo pacto tem uma promessa. Se o homem permanecesse obediente a Deus, ele permaneceria o quê? Vivo. Vivo aqui exemplifica exatamente na presença de Deus. Mas isso nos leva a pensar também que se não for cumprido a promessa, se não for cumprida a condição, o que acontece? Vem a penalidade. Se houver obediência, há permanência na presença de Deus. Mas se for quebrado o pacto, haverá morte, separação de Deus, morte eterna. Muitas vezes, quando nós pensamos em morte, nós achamos que é só morte física. Mas principalmente pensarmos na criação, é pensarmos que a morte indica estar longe de Deus, separado de Deus, longe do Criador, ausente da presença dEle. Tanto que nós veremos e já sabemos que quando o homem peca, depois de receber todas aquelas orientações de Deus, aquela exortação da parte de Deus, o que é feito com o homem e a mulher com relação ao jardim? Eles são expulsos. Porque estar no jardim implica estar na presença de quem?
de Deus, mas o pacto diz para o homem: o dia que você me desobedecer, você não terá mais o prazer, o direito de estar na minha presença. Você será lançado para longe de mim. O pacto, ele tem um sinal. E este sinal dentro do pacto é exatamente aquela árvore que ficava lá. Percebam vocês aqui que nós temos bem definido Deus firmando este pacto com o homem, onde o homem deveria ser obediente, aonde esta obediência traria a vida eterna, ou seja, eternamente na presença de Deus, mas se desobedecesse, viria o afastamento da presença de Deus, o homem eternamente estaria longe de Deus, e justamente o que simbolizava este pacto era aquela árvore. E aí nós entramos aqui exatamente nesses pensamentos sobre a situação atual do pacto. Nós sabemos muito bem que o homem, ele não foi capaz de obedecer a Deus. E o que aconteceu com o pacto? Foi esquecido, jogado fora? Não, ele tinha termos importantes lá que não podem ser esquecidos. O pacto que Deus firmou com o homem não pode ser engavetado, porque ele será utilizado e serve, vamos assim pensar, como documento para toda a eternidade. É exatamente este pacto que faz com que as pessoas permaneçam no estado de morte eterna, separação de Deus, ou então mais à frente, como veremos, este pacto será anulado por uma nova aliança. E então há pessoas que dizem que o pacto foi totalmente revogado, ou seja, serviu para Adão e Eva. Não traz mais consequências nenhuma para a minha vida com relação à salvação. Tudo bem, trouxe o mal, trouxe pecado, essas coisas, mas eu ainda continuo com a opção de escolher se eu quero ser salvo ou não, se eu quero ir para a presença de Deus ou não. Eu continuo tendo o direito de dizer: eu quero voltar para o jardim. Mas Deus foi claro: se o pacto for rompido, a separação da minha presença é eterna. Para nós, reformados, há a defesa de que o pacto vigora em partes. Mas como assim? O que isso quer dizer? Ou seja, ainda devemos obediência a Deus. As penalidades implicadas, impostas pela quebra por parte de Adão e Eva, ainda permanecem. A morte eterna ainda é algo real. E quando nós olhamos para o pacto das obras e vemos a palavra de Deus, nós vemos o quanto nós somos incapazes de cumprirmos o quê? A lei. Quando você começa a ler ali Gênesis em diante, e começa a ver a dispensação da lei, e começa a ver as ordens que Deus está dando ao seu povo, você para pensar: gente, mas não tem como cumprir isso daí. Se formos olhar para o pacto das obras, nós entramos em desespero. Sabe por quê? Porque nós chegaremos à conclusão: para mim não dá. Não dá. Eu não sou capaz de fazer tudo que Deus está exigindo que eu faça. Eu não sou capaz. Eu sou uma pessoa que não sou mais santa, não tenho mais retidão e não tenho mais pleno conhecimento como eu fui criado lá. Eu me tornei um ser com um pensamento, com um conhecimento limitado. Eu me tornei um ser que já não ando mais em caminhos de retidão. E eu me tornei um ser que já não é mais santo. Como que eu vou cumprir completamente a lei de Deus para obter, assim vamos pensar, o direito de estarmos na presença dele por toda a eternidade? Mas, por outro lado, os reformadores dizem que o pacto foi totalmente revogado. No quê? Não é mais o homem que cabe cumprir aquilo que Deus exige, mas agora há um mediador. Não é mais Adão, mas é Cristo. Neste sentido, o pacto é revogado, porque o homem já não faz mais parte dele. Há um outro que foi integrado ali, que é justamente Jesus. Ele sim
tem condições de fazer o quê? De ser obediente a Deus, de não pecar e de dizer: eu não vim para revogar a lei, eu vim para fazer o quê? Cumpri-la. Assim como era para o homem cumprir no pacto das obras. E como eu sou o homem, Jesus está dizendo, eu estou aqui para cumprir a lei. Eu estou aqui para representar vocês. Tranquilos até aqui? Todas as dúvidas ou nenhuma? Olhe lá. Vou acreditar. Nós vimos o homem no seu estado de criação. Agora nós começamos a olhar para um homem no seu estado de pecado. A pensarmos um pouco nessa realidade do pecado. O que ele fez naquilo que Deus criou. Quais as consequências? É muito interessante que o texto começa a dizer que depois que Deus faz esse pacto, a vida corre lá no jardim. Mas na narrativa do capítulo 3 começa: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos. Ah, essa serpente, ela é a pedra nessa história. Vamos pensar aqui exatamente na definição, pensamos um pouco sobre o pecado. Eu lembro que foi dito aqui a semana passada e vou relembrar: pecado é toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou na transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. O mal está presente no jardim. Pastor, mas como que o mal chega lá? Foi Deus quem colocou? Vamos pensar um pouquinho antes de Adão e Eva. Nós temos a queda dos anjos. Seres criados por Deus, para serem, vamos pensar assim, auxiliares de Deus, para louvarem a Deus, para glorificarem a Deus, mas sujeitos à queda também. E o texto nos fala que um desses anjos, ele se rebela contra Deus. E ele leva com ele um monte de anjos a mais. E eles caem em pecado. Deus não foi pego de surpresa, Deus é soberano, você sabe disso. Então Deus permitiu, foi uma escolha dos anjos. E sendo uma escolha dos anjos, Deus não tem interferência nisso. Não foi Ele quem determinou que os anjos fizessem isso. Não foi Ele que disse: então agora acontecerá isso. Não, os anjos escolheram que acontecesse essa queda. Então, quando Adão e Eva estão ali no jardim, vamos pensar que o mal já existia. Alguém já estava planejando o que faria. Como ele não pode atacar a Deus, é mais fácil atacar a quem? A criação de Deus. E então, o anjo caído, Lúcifer, Satanás, o diabo, ele usa uma serpente. Ele influencia essa serpente. Ele coloca, vamos assim pensar, não sabemos como foi, mas ele coloca palavras dúbias que saem dessa serpente e entram nos ouvidos da mulher, que está diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está diante do símbolo do pacto das obras, símbolo esse que, se for quebrado por meio da desobediência, trará ruína, trará destruição, trará miséria sobre a vida do homem e sobre toda a criação. E então, essa ideia da queda, da origem do pecado, influencia muitas linhas de pensamento. Alguns teólogos dizem que aquelas almas que ficam em separado lá, algumas delas pecaram. E quando elas vieram para o mundo, elas trouxeram o pecado.
Os filósofos, eles chegaram até à conclusão de que existe o mal, mas eles não conseguem definir de onde vem este mal. Os evolucionistas, eles dizem, você lembra que você evoluiu do macaco? Então, o macaco era um ser irracional, e conforme você foi evoluindo, infelizmente, ficaram alguns resquícios de irracionalidade em você. Então, você de vez em quando faz coisas irracionais. É assim que os evolucionistas dizem. Você herdou dos animais irracionais a capacidade de fazer coisas ruins. Mas e a Bíblia? Onde nós chegamos? Chegamos em Adão. O pecado entra ao mundo, vem ao mundo, na raça humana, justamente por meio do representante dentro daquele pacto. Representante da humanidade. Lembre-se que lá no começo está o termo homem, que eu disse, é representante da humanidade. Então, se Adão erra, todos erram. Se Adão acerta, todos acertam. Biblicamente falando, nós entendemos que o pecado, ele entra na humanidade, na vida da humanidade, passa a ser uma realidade na minha vida, na sua vida, no dia a dia, justamente porque nós somos descendentes de Adão. É aí que nós chegamos. E é aí que nós começamos a pensar um pouquinho mais sobre essa questão do pecado. Que a natureza do primeiro pecado foi exatamente em submissão do homem à vontade de Deus. E aquela serpente, nesse texto que nós colocamos ali no começo, ela ataca algumas áreas para conseguir levar, induzir Eva a quebrar aquele pacto, levar o seu esposo a quebrar aquele pacto. A primeira coisa que a serpente faz é mexer com o conhecimento do homem. O que é verdade? Você já se viu numa discussão onde há várias possibilidades e você para e pensa, mas vem cá, quem está dizendo a verdade nessa história toda? É isso que a serpente está fazendo. Vem cá, Eva. O que você está fazendo diante dessa árvore aí? Eu estou olhando. Mas por que você está olhando? A curiosidade. Gente, eu estou... Mas por que você está curiosa? Porque Deus falou para não mexer. E tudo que fala para não fazer, nós fazemos. Se você quer que alguém faça algo, é só falar para não fazer. E Eva está ali. Mas por que ele não quer que você mexa? Ou vocês mexam? Porque ele falou que o dia que a gente mexer, a gente vai morrer. É aí que vem a serpente mexer com o conhecimento. O que é verdade? O que Deus está dizendo ou o que você acha? Coloque em dúvida a palavra de Deus. Percebam vocês que a estratégia de Satanás não mudou para nós hoje. Todas as vezes que o pecado está diante de nós, nós nos vemos diante do quê? Da nossa verdade, mas também diante do quê? Da verdade de quem? Da palavra de Deus. E é exatamente aí que nós somos atacados por essa influência do pecado. Mas vem cá. Mas será que aquilo que está escrito nas Escrituras é isso mesmo? É aí que o homem começa a manipular as Escrituras a seu favor. É aí que nós começamos a achar brechas na lei. É aí que nós começamos a falar, mas não é bem isso que quer dizer ali. Nós viramos doutores, de interpretação de Bíblia para desconstruirmos aquilo que está na palavra de Deus, justamente para atacarmos. Será que é verdade aquilo que Deus disse da forma que Ele diz? Porque lá atrás a serpente falou para Eva, mas vem cá, será que realmente é assim? E isso já começa a mexer com a mulher. Mas entra na parte moral também. Depois de perguntar essa parte, o que é verdade, a serpente pergunta, mas o que é certo? Deus disse para vocês não fazerem. Mas e vocês? O que vocês acham disso? Eu já fiz muito isso. Eu acho que eu sou pecador. De chegar e pensar assim, mas vem cá, quem manda em mim?
Os outros ou eu? O que a serpente está fazendo aqui é isso. Você quer receber ordens de quem? Quem que você quer que diga que você deve fazer ou não? Deus ou você mesmo? Vocês querem ser eternamente dependentes de Deus? É isto que a serpente está atacando ali no coração de Eva diante da árvore do conhecimento. Vocês querem viver eternamente submissos àquilo que ele diz, o caminho que vocês devem seguir, as escolhas que vocês devem fazer? Lembrem vocês que Deus os coloca sobre a criação, mas Deus continua sobre toda a criação. Então, logo, quem dá todas as ordens, quem dá todo o direcionamento ainda é quem? Deus. Mas a serpente está dizendo para Eva, isso pode mudar. Deus sabe que vocês têm capacidade de decidir o que é certo e o que é errado, de dizer o que é bom para vocês e o que não é. Vocês vão ficar presos a Ele. E o desejo. Quem sou eu? Talvez a serpente tenha dito, sabe por que Deus não quer que você coma? E disse mesmo. Porque o dia que vocês comerem, Ele sabe que vocês serão iguais a Ele. Vocês não serão mais criaturas. Vocês serão iguais. No mesmo nível dele. Olha que beleza. Já não vou ser mais empregado, mas vou ser o quê também? Vou ser chefe. Gente, é tudo que mexe com o coração do homem. O que é certo e o que é errado. O que é verdade e o que não é. E quem sou eu nessa história toda? O pecado ainda continua a nos atacar nessas áreas. Vocês querem continuar nessa vidinha de serem submissas a Ele? Porque Ele sabe. Por isso que Ele falou para vocês não comerem. O dia que vocês comerem, vocês serão iguais. Aí está pronto. Está feito o cenário de horror. Já colocou em dúvida a questão da verdade, já colocou em dúvida quem manda e quem não manda, já colocou em dúvida se eles querem continuar sendo criaturas. Aí vem os 4 piores verbos da história da humanidade. Pegou, comeu, tomou e comeu. Acabou. Ela pega e come. E depois pega e dá ao seu marido, que come. O pacto foi o quê? Quebrado. Logo, lembram-se que o pacto tem as suas penalidades. E aí nós já conhecemos todas elas. E a principal delas é exatamente a questão da separação de Deus por toda a eternidade. Depois de Deus declarar tudo o que aconteceria, Deus os expulsa do jardim, da sua presença, e coloca querubins com espadas desembainhadas de fogo para guardar o jardim, para que o homem não volte novamente para o lugar que representava a presença de Deus. O homem já não tem mais relacionamento com Deus. O homem já não reflete mais claramente a imagem de Deus. O homem já não se comunica, não se relaciona mais com Deus, já não é mais o representante diante da criação ali da forma como era para ser. E assim vai. Há teorias diferentes sobre essa questão de como o mal entra no mundo, né? Alguns dizem que o mal está aí, mas o ser humano ele ainda nasce com uma vontade própria de dizer, eu quero ir para a presença de Deus novamente. Eu quero ser salvo. Ou dizer, não, eu não quero ser salvo. Esses são os pelagianos. Eles dizem, olha, o mal está aí, mas a nossa vontade de escolher se queremos ou não voltar para o jardim está intacta. Eu posso escolher. Não é bem assim. Nós veremos um pouquinho mais à frente. E os arminianos pensam por essa mesma linha de pensamento.
O pecado é real. O mal está presente. Mas vem cá, se você quiser ser salvo ou não, não depende exclusivamente de Deus. Se você disser para Ele que quer, Deus é bom. Diz para Ele que quer, Ele vai acatar. E pronto. Você será salvo. Nós já pensamos diferente. O mal coloca o homem numa situação de morte eterna, totalmente separado de Deus. E morto tem vontade. Morto escolhe o que quer fazer. O texto da palavra de Deus diz que nós estávamos o que em nossos delitos e pecados? Mortos. Uma morte exatamente espiritual, separado de Deus. Percebam vocês que essa questão do pecado é algo muito sério na vida do homem. É algo universal, ninguém escapa. Adão era o representante. Todo mundo que descende dele colheu o fruto da desobediência. Está morto. Essa é a realidade. Separado de Deus. Não temos mais vontade para escolhermos. Eu costumo dizer que a nossa opção de escolha já foi. Nós tivemos uma oportunidade de escolher por meio de Adão. E ele escolheu errado. Ele escolheu errado. Então, acabaram-se as oportunidades. Tranquilos até aqui? Podemos seguir? Vamos lá. Oi. Exatamente, eu acho que a gente vai tocar nesse ponto quando a gente caminhar pelo pacto da graça, a aliança. Exatamente porque ali mesmo dentro do jardim, Deus ele profere uma promessa. Apesar de todo o cenário caótico que o homem está vivendo, todas as consequências que nós vimos ali, Deus ainda profere uma promessa de que Ele quer um povo para si. E Ele providenciará isso daí. É onde Ele diz que a semente da mulher haverá de fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Percebam vocês que a história não acabou. Nós estamos diante de um Deus que, dentro dos seus eternos decretos, Ele tem propósitos. E Ele não frustra os seus propósitos. É aquilo que Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Nós veremos que ao longo da história, não para no pacto das obras. Exatamente porque nós começamos a caminhar por essa questão do homem. Eu sempre pego esse negócio de ponta cabeça. Eu sou traído toda hora por ele. Ele entra nessa questão do homem na aliança da graça. Quando o homem falhou e não conseguiu obter as bênçãos oferecidas pela aliança das obras, foi necessário que Deus criasse um novo caminho, caminho este pelo qual o homem pudesse ser salvo. Nos eternos decretos de Deus, Deus fez o quê? Que foi dito ali? Ele predestinou. Ele elegeu pessoas. Então quer dizer que, o homem pecou. E agora o que eu faço? Os mais antigos aqui, que gostavam de assistir o Pica-Pau, lembram daquele urso que ficava correndo para lá e para cá? Quando eu falo mais antigo, é mais antigo mesmo. É o urso, acho que é o urso Charlie. Acontecia alguma coisa assim, ele ficava correndo para lá e para cá sem saber o que ia fazer.
Deus, quando o homem pecou, ele não ficou correndo para cá igual aquele urso sem saber o que ia fazer. Sabe por quê? Porque Deus, nos seus eternos decretos, ele já havia determinado que ele teria um povo para si, não porque ele precisava deste povo, não porque ele era dependente, não porque ele estava só, não porque ele estava chateado, não, porque ele queria pessoas que pudessem relacionarem-se com ele, glorificarem a Deus para todo sempre, desfrutarem da presença dele por toda a eternidade. Deus, nos seus eternos decretos, já havia definido isso, e a queda do homem não pega o homem não pega Deus de surpresa, a queda dos anjos não pega Deus de surpresa, o Deus soberano não é pego de surpresa, tudo está debaixo do seu controle, tudo. Ele deixa que as consequências ocorram. Os anjos pecaram, que as consequências venham sobre eles. O homem pecou, que as consequências venham sobre ele. Mas eu continuo sendo Deus. Eu vou cumprir os meus propósitos. Eu quero um povo para mim, a aliança da obra não deu certo, vão seguir, como diz a expressão, é vida que segue. Aí nós temos Noé, nós temos Abraão, nós temos Moisés, que Deus faz o que com eles ao longo da história? Vai fazendo alianças, para chegar onde? Na nova aliança, numa aliança final, numa aliança que será eficaz, numa aliança que será eterna. Está tudo dentro dos planos de Deus. É claro que Deus chora, Deus se entristece, eu penso que quando vê o nosso sofrimento por causa do pecado. Deus é misericordioso. Deus foi capaz de virar as costas para o Filho ali na cruz por nossa causa. Pai, por que o Senhor me desamparou? Sabem para quê? Para cumprir o eterno decreto dele de ter um povo. E agora Deus, por meio desta nova aliança, está providenciando um novo caminho. É exatamente isso que a palavra de Deus nos fala, que Cristo Jesus, ele torna-se o novo e quê? Vivo caminho para nos achegarmos a quem? A Deus. Nos achegarmos a Deus. E então é o que nós chamamos da aliança da redenção, que é um acordo entre a Trindade, no qual o Filho concordou em tornar-se homem. Prestem atenção. Ser o nosso representante, obedecer às exigências da aliança das obras em nosso favor e pagar o preço do pecado. Que era dele? Não, quem quebrou foi Adão. Isso é injustiça demais. Alguém tem que pagar uma dívida que você contraiu. Mas uma aliança é isso. É um acordo que é feito. E dentro desse acordo que foi feito, Cristo Jesus predispôs-se a fazer isso. Você faria isso? Difícil, né? É só pensarmos num Deus realmente misericordioso, de graça e de amor. Que Ele é justo, Ele não pode voltar atrás. Se Ele disse que morreria, morreria. E alguém tem que morrer, para que a justiça dele se cumpra. Então, dentro dessa aliança da redenção, cada um tem o seu papel. O pai dará ao filho o povo redimido, está lá em João. O pai enviará o filho como representante, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é o pai enviando, que ele enviou o seu único filho como representante. Ele preparará o corpo para que o filho habite como homem. É Maria ficando grávida do anjo. É Deus Pai trabalhando. É dar ao Filho toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. É dar ao Filho autoridade para derramar o Espírito sobre o povo, para que o Espírito possa cumprir o papel dele também. Dentro da aliança da redenção temos o papel do Filho, que ele viverá como homem sob a lei. Eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Esse é o papel do Filho dentro dessa aliança. Ele dará totalmente obediência ao Pai, obediência até a morte, morte de cruz. O Filho veio consciente que ele nasce com atestado de óbito debaixo dos braços. Difícil, né, pensar nisso?
Cristo Jesus o tempo todo tendo que falar para os seus discípulos: é necessário que eu sofra, é necessário que eu morra, para que se cumpra aquilo que está escrito. É necessário, porque eu assumi esse compromisso diante do Pai, dentro do pacto da redenção. Ele trará para junto de si todos os quais o Pai lhe deu, sendo que nenhum se perderá. Estamos diante aqui de novo dos eternos decretos de Deus sobre a eleição. Todos aqueles que foram eleitos, algum deles se perderá? Cristo Jesus garante que nenhum deles se perderá. Nenhum. Mas dentro do pacto da aliança nós temos o papel do Espírito Santo. Ele dará plenitude a Cristo, dando-lhe poder para cumprir o seu ministério na terra. Vemos muito claramente, por ocasião do batismo de Cristo Jesus, que enquanto ele estava sendo batizado, quem desce do céu em forma de pombo? O Espírito Santo. Enquanto o Pai dizia: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo está cumprindo o seu papel, capacitando a Cristo para o seu ministério aqui neste mundo. Mas não somente isto, o Espírito Santo aplicará aquilo que Cristo Jesus fez. Quem convence o mundo do pecado? É eu? Não sou eu. Eu posso pregar para vocês aqui 24 horas por dia. O reverendo Anderson pode pregar a semana toda, ajoelhando aqui, pedindo pelo amor de Deus para que você creia na verdade, para que você creia nessa questão da sua condição como pecador. Ele pode fazer todo o apelo do mundo com as melhores palavras, com a melhor didática, pedagogia, com tudo, com PowerPoint, com jogo de luz, com tudo, com música de fundo. Se o Espírito Santo não aplicar a obra de Cristo, aquilo que ele fez no coração do pecador, será o quê? Todo o trabalho dele? Inútil, sabe por quê? Porque dentro da aliança da redenção, quem faz o regenerar, quem faz o nascer de novo, quem transforma o coração, quem convence as pessoas do mundo do pecado, é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos que pregamos, que contamos quem é Deus, como que Ele criou, que contamos que o homem fez um pacto com Deus e desobedeceu, que falamos que o homem, como representante da humanidade, trouxe a morte eterna sobre toda a humanidade, por todo sempre. Somos nós quem falamos que Deus, por sua infinita graça e decretos eternos, Ele ainda cumprirá a questão da eleição. E para isso Deus, Ele providenciará um outro caminho para que Ele cumpra esses eternos decretos. E neste novo caminho o Espírito Santo tem o seu papel. É Ele quem convence. Não sou eu, não é você, não são as suas palavras. Desculpe decepcioná-lo, porque nós temos isso no nosso coração. Nossa, hoje eu arrasei na pregação. E daí? Se o Espírito Santo não trabalhar no íntimo da pessoa, você falou para paredes. Você falou para você mesmo. Porque dentro dessa nova aliança, já não é mais o homem que faz as coisas. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Os elementos do pacto da graça. As partes. Deus e seu povo. Mas vem cá, o povo de novo, não. O povo agora tem o quê? Representante, tem um mediador. Já não é mais o homem pecador, mas é o próprio Filho, que é o mediador entre Deus e o povo nesta nova aliança. É Cristo Jesus o representante. A condição para se fazer presente, para ingressar dentro desse pacto, dessa nova aliança, é a minha obediência. É a minha obediência que me levará para dentro dessa aliança novamente? É a minha obediência? É a minha conta bancária? É o meu emprego?
São as boas obras que eu faço na rua aí de caridade? Vocês acham que eu conseguirei fazer alguma coisa ou dar alguma coisa para entrar dentro dessa nova aliança? A condição para se adentrar nela é unicamente, exclusivamente a fé em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Este paz com Deus quer dizer assim: o homem lá no pacto das obras rebelou-se contra Deus, acabou a paz entre Deus e o homem, não tem mais relacionamento. Mas Romanos 5:1 está dizendo assim: por meio de Cristo Jesus, por meio da fé que nós temos nele, nós novamente temos paz com Deus, ou seja, o nosso relacionamento é reatado, nós somos levados novamente para a presença de Deus por meio daquele que é representante nosso, Cristo Jesus. Mas isso é por meio da fé e não por obras, porque isso não vem de nós, mas é dom de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Já não é mais o homem que cumpre mais nada, mas é a fé dele, é tudo aquilo que a Trindade faz para alcançar este homem e cumprir os eternos decretos de Deus. Então toda aquela história que as pessoas falam, não, a vontade do homem não foi afetada, ele ainda pode dizer, não, eu quero ser salvo, eu estou levantando a mão aqui, Deus, não, eu estou fazendo boas obras, não, igual aquele jovem rico que chega na presença de Jesus, Jesus, desde criança eu vou para a igreja, os meus pais eram dizimistas, hoje eu sou dizimista, eu ia no culto de louvor, culto de jovens, eu ia na escola dominical, eu sei corinhos de cor, eu sei os hinos, eu sei textos bíblicos, mas o que eu faço para ser salvo? Nada do que aquele jovem tinha ou fez era capaz de dar a ele a certeza do quê? Da salvação. É isso que Jesus disse para ele: tudo isso que você fez, eu tenho uma má notícia para você, não valeu de nada. Porque é a fé dentro da nossa nova aliança a condição para entrarmos na presença de Deus novamente. Há uma promessa nessa aliança, que é da vida eterna. Esta vida eterna está exatamente na questão da presença de Deus. A palavra de Deus nos fala ao longo das Escrituras, quando nós chegamos em Apocalipse, que nós estamos diante do quê? Daquilo que está preparado para nós. Um novo, o quê? Um novo, pode falar. O que tem preparado para nós? Novo céu, nova terra, aonde eternamente estaremos na presença de quem? De Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Gente, vamos parar para pensar. Gênesis, nós começamos com o jardim do Éden e o homem sendo expulso do jardim. E aí nós chegamos em Apocalipse, onde o homem está adentrando novamente, vamos assim pensar, na presença de Deus. É como se estivéssemos voltando para o jardim novamente, para desfrutarmos da eterna presença de Deus. Em Gênesis, expulso, em Apocalipse, adentrando novamente. E assim os eternos decretos de Deus estão se cumprindo. Não por aquilo que podemos fazer ou oferecer, mas em quem pode fazer algo por nós. No Antigo Testamento, como sinal, lembram-se que lá no Pacto das Obras nós tínhamos um sinal do pacto, que era justamente a árvore. Ao longo da palavra de Deus no Antigo Testamento, a circuncisão, mas também a fé na promessa da vinda de quem? Do Messias. As pessoas que viveram no Antigo Testamento, vamos assim pensar, elas adentraram, garantiram o seu direito nesta aliança por meio de crerem na promessa de que viria o Messias. Mas no Novo Testamento isso muda. O sinal já é outro. Pregação da palavra de Deus, batismo, sacramento.
ceia do Senhor. A ceia é um sinal dessa nova aliança. O batismo é um sinal dessa nova aliança. A pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus em si, é um sinal dessa nova aliança, desse novo pacto, que tem características, é graciosa. O homem não pode fazer nada por si. Só Deus pode fazer por ele. É graça e misericórdia. Já parou para pensar no que é um Deus gracioso? Eu acredito que por mais que tentemos definir o que é graça, todo mundo tem na ponta da língua, né? Graça é o quê? Favor imerecido. Deus nos dá aquilo que não merecemos. E o que é misericórdia? Deus deixa de dar aquilo que merecemos. Graça é o contrário, já parou para pensar? A graça nós não merecemos e Deus dá. Aí o homem vai lá e peca. E é alvo da misericórdia de Deus, ele merece a morte eterna. Mas por misericórdia, apesar de merecer, Deus não dá a morte eterna para ele. Deus misericordioso e Deus gracioso. Ah, que Deus é esse? Ah, como nós somos pequenos. Essa aliança é trinitariana, como nós vimos. O Pai planejou. O Filho executou. E o Espírito Santo aplicou e aplica. Olha que perfeição. Na eternidade o Pai planeja. No tempo, Cronos, o Filho executa. E ainda no nosso tempo, o Espírito Santo aplica. É perfeito. É eterna. Diferentemente das outras alianças que foram quebradas ao longo da história, essa não. Essa durará por toda a eternidade. Ela é individual. Deus elegeu um por um. Não tem salvação por pacote. Não tem combo de salvação. Cada um, de forma individual, deve ter o seu encontro com Cristo Jesus. Não se joga a salvação para cima. E quem pegar, pegou. Não. É graça de Deus. É eleição. É misericórdia. Ela é condicional e incondicional. Condicional porque Cristo teve que cumprir as condições dela. Mas incondicional. Porque não precisa do mérito do homem. Não tem condições para nós. Mas é tudo da parte deles. E não da nossa parte. E quem pode fazer parte desta aliança? Adultos e crianças. É aí que nós tiramos o batismo infantil dos pais crentes. As bênçãos que alcançam os pais dentro dessa aliança também alcançam os filhos, até a idade da razão deles. Aonde eles, de forma individual, também podem, por meio de ouvir a palavra de Deus, receberem a salvação graciosa. Não por algo que são, que façam ou que possam oferecer. Não. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. Todos. Cada um deve ter um encontro com Ele. Aí nós estamos diante do homem. No seu estado original, que foi criado com corpo, alma ou espírito. Ele foi criado à imagem e conforme a semelhança, ou seja, ele foi criado com pleno conhecimento, com retidão e com santidade plena, com os atributos de Deus semelhante a Deus, atributos comunicáveis, aonde ele seria o representante de Deus aqui neste mundo, aonde foi feito um pacto com ele,
de obediência, mas a serpente fez com que eles desobedecessem a Deus e caíssem numa situação de miséria, de tristeza, de morte eterna. Mas Deus, nos seus eternos decretos, a fim de cumpri-los, estabelece uma nova aliança entre a Trindade, não mais com o homem incluso, porque o homem não pode fazer mais nada. E por ter sido feito na Trindade, essa aliança é eterna e perfeita. Novamente, o homem tem a possibilidade de, pela graça de Deus, de estar na presença dele de novo, por toda a eternidade. É isso. E as dúvidas? Que o deu. Não, eu não entendi. Já que a alma e o espírito são as mesmas coisas, quando morre alguém, o corpo vai para a terra, o espírito ou a alma vai para a terra. São únicos. Isso é o que acontece. No caso, se volta para Deus. No caso, se é regenerado, esse volta para Deus? Não, vamos pensar assim. Isso é uma coisa que eu ia dizer lá atrás e não disse. Tem muitos assuntos aqui que foram ditos hoje, serão tratados de forma especial em outros capítulos. Como, por exemplo, a imagem de Deus que nós não perdemos, mas agora em Cristo Jesus nós podemos e devemos, por meio da santidade, irmos o que com essa imagem? Dia a dia? Recuperando. Porque agora a imagem está como que o que Paulo fala? Distorcida em um espelho embaçado, vamos assim pensar. Essa questão da morte, nós sabemos muito bem por meio da palavra de Deus que aqueles que morrem em Cristo Jesus estão aonde? Em um descanso já tranquilo. E aqueles que morrem fora de Cristo Jesus estão também numa condição de dormência. Já teve sono agitado? Aquele sono assim que você fica a noite inteira virando para lá e para cá e não consegue descansar, não sei o quê. As almas ou os espíritos estão num estado de aguardo da volta de Jesus. A palavra de Deus nos fala que no grande dia Cristo Jesus voltará. Primeiramente, o que acontecerá? Alguém se recorda? Os mortos ressuscitarão. E aqueles que estão vivos serão o quê? Transformados. Então essa questão, vamos assim pensar as almas, ou vamos pensar ou o espírito, estão todos, querendo ou não, num estado de espera. Ou já uma espera desfrutando, assim vamos pensar de um descanso tranquilo, em paz, ou uma espera já meio que atormentada. O fato é que todos estão na mesma condição até que Cristo Jesus volte para julgar vivos e mortos. A alma não fica lá. A alma não vai para o purgatório, não fica num estado intermediário. Fica adormecido, aguardando o grande dia. Sabemos quando é? Não sabemos. É a vida. O corpo volta ao pó, a matéria. Não, eu sei, entendeu o que você está falando? Então, nós temos inconsciente, nós somos inconscientes depois do morte. Nós somos duas partes. A parte física e nós temos vida. Que é o fôlego, que é a alma, a vida que Deus nos deu. Essa vida que Deus nos deu quando nós morremos, ela sai desse corpo e fica exatamente nesse estado intermediário, aguardando a volta de Cristo. O corpo vai ser comido pela terra. Ele é pó. O corpo não tem vida. Todos estarão num estado de aguardo. Todas as almas, querendo salvos ou não, estarão aguardando, ou estão aguardando, o grande dia da volta de Cristo Jesus. Uns
para a eternidade. Outros, infelizmente, para o quê? Para a morte eterna. O corpo volta ao pó, o físico. E o fôlego de vida que Deus criou, que Deus soprou dentro de nós, que nós vimos que a alma é criada por Deus, vai voltar, ficar no estágio de dormência, aguardando o grande dia da volta de Cristo Jesus. Se é um sono da alma, se ela, nesse estado intermediário do ser humano, está inconsciente, como algumas doutrinas, como os adventistas creem, Sim. ou se é um estado de consciência. A pessoa que morre, ela está nesse aguardo, porém um aguardo que ela está consciente de que ela pertence a Cristo e volta para a ressurreição, e o que não está em Cristo já sofre as consequências intermediárias. Entendi. Eu entendo que essa questão do tormento já é algo consciente, porque quem vai separar o joio do trigo não somos nós. Nós sabemos muito bem que quem separa o joio do trigo, quem tem esse poder é quem? Quem dirá, vocês passem à minha direita, vocês passem à minha esquerda? Quem dirá isso? É Deus, é o Senhor Jesus. Então, eu acredito que quem morre em Cristo Jesus já desfruta de uma paz, de ter morrido em Cristo Jesus. Nós falamos isso, que já desfruta de uma paz, já desfruta da presença dEle. Mas também nós cremos que o contrário é verdade. De algo assim que tira a tranquilidade da pessoa. Porque exatamente quando nós morremos conscientes em Cristo Jesus, nós já morremos com a consciência de quem somos nós e para onde vamos. As pessoas, quando elas não conhecem a Cristo Jesus, infelizmente, elas estão buscando ser felizes aonde? No mundo. É uma felicidade que não as completa. É uma felicidade que não traz paz para a vida delas. É algo que atormenta, por mais que elas tentem encontrar paz, elas não conseguem. Eu costumo dizer muito em certos momentos, algo que João Calvino dizia. Eu falo quando as Escrituras falam e me calo quando elas se calam. Há certas coisas que, por mais que a gente tente entendê-las ou imaginar como será, é difícil. Colocarmos pensamentos aonde essa nossa mente que foi limitada pelo pecado. Uma das questões do pecado foi exatamente essa que nós falamos lá atrás. Ele tinha uma capacidade de 100% da sua mente. O pecado veio e fez o quê? Derrubou isso. A nossa mente ela se torna limitada agora. Então tem muitas coisas, muitos mistérios com relação, principalmente à questão da salvação, que nós só descobriremos, infelizmente ou felizmente, o dia que Cristo Jesus voltar. Porque por mais que tentemos, talvez, eu acho isso, eu falo aquilo, a gente nunca vai chegar a uma verdade plena, porque quem tem esse potencial de nos realmente mostrar certos assuntos, é Ele. Eu sei que eu não vou dar essa resposta 100%, mas aquilo que nós cremos é aqueles que morrem em Cristo Jesus já desfrutam da presença de uma paz dele, de terem morrido nele, mas o contrário também torna-se verdade para nós, um pensamento para nós, um tormento, algum sono agitado, algo que não traz paz para a vida das pessoas. O corpo vai para lá, o espírito está aguardando. Agora, eu fico na minha limitação. Eu fico. Vocês me perdoem, mas... Então não é pecado a gente crer que a gente está desfrutando a presença de Deus lá nas mortes que estão. Também não pode dizer que não tem pecado. Porque tem também o ladrão da cruz, né? Sim. 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 Ele desfrutaria o que naquele dia? Já do quê? Da presença, da paz. De estar ali, de ter entendido que Cristo, quem era Cristo Jesus?
está com ele. Mas o ponto final nessa história toda é só por ocasião da volta de Cristo Jesus. É por ocasião da volta dele que haverá o grande julgamento, aonde aqueles que foram lavados, comprados, redimidos, regenerados pelo sangue do Cordeiro, por toda a eternidade, estarão na presença do Pai. Mas, infelizmente, aqueles que morreram fora de Cristo Jesus, fora dessa aliança, eternamente, para o inferno. Não somos nós quem definimos isso. O próprio homem escolheu isso na vida dele. Ele teve a opção. É aquilo que eu disse, é triste? É triste. Mas Deus, nos seus eternos decretos, ele não perdeu o controle daquilo que ele haveria de fazer. Paulo, quando ele trata aos Tessalonicenses, ele fala sobre a questão daqueles que dormem e que estão aguardando o grande dia. Porque era uma dúvida dos Tessalonicenses, essa questão das pessoas que morrem, o que acontece com elas? E Paulo tratará ali, na sua carta aos Tessalonicenses, sobre as pessoas que morrem e sobre o que acontecerá quando Cristo Jesus voltar. Ele pode responder. Quer responder? Vocês perguntem para o pastor da igreja se ele tem uma resposta para o dilema. Vamos pensar assim. Nós ficamos ali com o que Paulo trata nos Tessalonicenses. Estão É igual a predestinação. Você crendo ou não nela, ela não interfere na sua salvação. Quer dizer, você é predestinado. E crê nisso, amém. Mas se você for predestinado e não crê, você vai ser salvo. Você acha que a gente não usa Cristo, lógico, né? Ela não é um fator determinado para a salvação. Quer dizer, eu creio ou não. Leia Tessalonicenses. A dúvida dos crentes de Tessalônica é, mas vem cá, o que acontece com aqueles que estão dormindo? A palavra de Deus. Falando sobre aquela palavra de Lázaro, falando sobre a palavra na cruz, que hoje mesmo estarás comigo. Quer dizer, e não presencia. Ele não falou. A alma, o corpo vai para a terra. É o sopro. Nós aguardaremos no lugar junto a Cristo Jesus a volta dele. Junto a Cristo Jesus a volta, o grande dia, aonde aqueles que estão mortos ressuscitarão, aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados. Ó, a Bíblia fala que faz com ansiedade. Ora que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar mente e coração. Gente, eu sei que são dúvidas que a gente, por mais que tente explicar, muitas vezes a gente não vai responder. Então, cabe a gente descansar, principalmente nas promessas de Deus e principalmente naquilo que a gente tem, que é a palavra dele, né? Porque daquilo de muitas coisas são ditas por aí. Se a gente for parar para pensar, a gente abandona tudo e sai correndo. E com certeza não é um assunto que em 2 minutos acaba se esgotando. Eu acho que nesse decorrer do nosso estudo, eu acho que em algum momento a gente vai passar em alguma questão que a teologia fala sobre o estado intermediário. Acho que alguma coisa vai falar. Mas uma coisa importante, enquanto o senhor estava falando, e a Ju também,
que eu acho que vale a gente ressaltar sobre esse momento é que assim, ó, nós não fomos criados, como vocês viram, para existir sem corpo. Às vezes a gente pensa assim, eu quero ir para o céu, a minha preocupação é ir para o céu, né? É importante a gente consertar essa teologia da ideia de que o destino final é um céu. Não, não é um céu. Não é? O estado lá, ele é incompleto. Né? Por mais que o estado seja prazeroso para os que morrem em Cristo, nós vamos existir plenamente, desfrutar do que é essa herança incorruptível, quando o corpo for ressuscitado ou transformado. Deus não criou almas sem corpo, alma penada. Né? Deus criou o ser humano, que é alma ou espírito e corpo. Exatamente. Temos um capítulo que falará sobre o nosso corpo transformado. Aqui em Tessalonicenses que eu falei, ora, ainda que vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Eu prefiro parar por aqui. Tem gente viva e tem gente dormindo. Muito bom. Pastor, muito obrigado, viu? Olha que aula, hein? Que aula. Eu vou dizer para vocês, assim, porque eu tenho, apesar da minha pouca idade, né? Eu tenho mais experiência, assim, eu acho que de ouvir no ambiente de sala de aula sobre a doutrina da criação, a doutrina do homem nos seus estados, né? E olha, nós vimos hoje de uma maneira assim completa, né, os 3 estados e eu acho que foi a melhor aula que eu já tive até hoje sobre essa temática. Não, de verdade, né? Honra quem honra, né? Verdade. Muito obrigado, pastor Andrei. E que bom que agora o pastor Andrei está conosco, né? O pastor Andrei é parte da Igreja Presbiteriana de Palmeiras, então a gente vai se valer muito dos conhecimentos teológicos e bíblicos do nosso irmão. Você pediu para eu passar, eu não passei. Eu ia falar no começo, eu acabei querendo entrar rápido na lição. Eu sou nascido e criado em Casa Branca, mas em 2005 eu me formei no seminário e fui para Guarulhos. Lá eu fiquei 11 anos em Guarulhos, numa igreja, e depois eu fui para uma igreja em Jundiaí, fiquei 7 anos por lá, e depois eu fui para Indaiatuba e fiquei 1 ano por lá. Este ano eu pedi para tirar licença, tratamento de saúde, né, e resolvi voltar para Casa Branca. Né. Então, de forma bem resumida, é essa a minha trajetória. São 19 anos de pastorado, e agora, neste ano, eu estou nessa questão de tratamento de saúde. Olha, aproveitem a presença do pastor Andrei. Tem dúvida? Agora nós vamos tomar o nosso café. Você pode perguntar para ele no decorrer dos dias, nos nossos momentos de comunhão. Aproveite, né? Um presente que Deus trouxe para congregar conosco e compartilhar também do seu ministério. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecendo a Deus. E em seguida a gente vai tomar nosso café. Silvana, sua missão, minha irmã, tem que acabar de preencher aqui. Tem gente que chegou depois. Passa para a Nilce. Vai lá, Nilce. Sua missão, minha irmã. Tem que completar os últimos horários de sexta à tarde. Tá bom? Tá escalado aí. Hã? Tá, Silvana já foi lá. Depois vamos perguntar para ela como é que é lá. Vamos orar? O pastor Andrei vai orar para nós. Oremos. Deus amado, em nome do seu Filho Jesus, primeiramente queremos expressar nossa gratidão ao Senhor, porque ao olharmos para a tua palavra, Deus, entendemos quem somos nós e quem é o Senhor. Entendendo, ó Deus, que o Senhor, mesmo sendo nós pecadores, destituídos da tua presença, da tua graça por meio da desobediência, por meio da rebeldia de Adão, o Senhor enviou Cristo Jesus, firmou com Ele e com o Espírito Santo essa nova aliança. Uma aliança que não depende mais dos nossos méritos ou de quem somos nós, mas uma aliança que é firmada na Tua vontade, na graça, no trabalhar do Espírito Santo, na palavra de Deus, na nossa fé. Ó Deus, muito obrigado, porque fica difícil expressarmos e reconhecermos tanta bondade da parte do Senhor, porque nós sabemos que nós merecíamos estarmos por toda a eternidade destituídos da Tua presença. Mas o Senhor, na Tua infinita graça e poder e misericórdia,
nos restituiu novamente o prazer e a alegria de nos achegarmos ao Senhor por meio de Cristo Jesus, que se fez o novo e vivo caminho. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossa vida. Sabemos que nessa condição de pecadores que estamos, carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos as Tuas verdades, para entendermos a Tua palavra. Sabemos que o nosso conhecimento foi afetado pelo pecado, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos concede graça diária para nos revelar aquilo que é do Teu querer, aquilo que é da Tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor não deixe aquilo que é dúvida em nosso coração tirar a nossa paz, mas que possamos descansar nas Tuas promessas, que possamos descansar naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor fez, faz e ainda o fará. Que descansemos na Tua palavra, ó Pai, que é verdade para a nossa vida. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito aplique em nosso coração tudo aquilo que nós vimos aqui nesta noite. E que nós, ó Senhor Deus, possamos compartilhar com outras pessoas essa questão de quem somos nós, quem é o Senhor e da dependência que temos de Ti para sermos salvos. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda esta igreja no caminhar nesta cidade. Ajuda aqui cada crente, Senhor Deus, realmente a entender o seu papel dentro do corpo de Cristo. Que haja disposição, que haja comprometimento, mas acima de tudo, que haja amor pela alma daquelas pessoas que ainda estão perdidas, que não conhecem ao Senhor, que não ouviram a Tua palavra. Leva-nos de volta para o nosso lar sob Teu cuidado e proteção. E dá-nos, ó Senhor Deus, uma boa noite de descanso. Essa oração fazemos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Desculpa pelo horário, tá? Vamos tomar um café? Amanhã, 19 horas, continua a semana de oração. Deus abençoe. Vamos ter o nosso momento de comunhão.